Olha, deu completamente errado o plano do Bolsonaro. O voto impresso foi barrado. E para piorar, um pouquinho antes do voto impresso ser barrado, foi uma goleada em 23-11, o Luiz Fux fez um pronunciamento incisivo. Pela primeira vez ele foi corajoso contra o Bolsonaro. Ele só foi corajoso porque ele sabia que ele estava respaldado. O Luiz Fux, a gente sabe, ele não é corajoso. Se ele falou tudo aquilo, cancelou a reunião entre os três poderes com o Bolsonaro, e aí ele se encontrou com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, e vai se encontrar com Augusto Aras. Se ele fez isso, é porque ele sabe que ele tem respaldo não só do STF, mas também de outros setores. O Luiz Fux não é bobo, não. E aí, o Bolsonaro, na live dele de ontem, ele recuou uns 10 passos. Claro que o Bolsonaro recua, depois avança, mas quando ele é atacado frontalmente, foi a primeira vez que o Luiz Fux atacou frontalmente o Bolsonaro, geralmente o Bolsonaro, quando ele pode, ele contra-ataca no mesmo dia, só que ontem não. Ontem o Bolsonaro recuou. Talvez hoje, já ele dá entrevista, fale uma coisa ou outra depois de dormir, de pensar bem o que falar, mas o Bolsonaro se mostrou na live dele atordoado, como um boxeador que levou uma pancada bem forte. Foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. Eu vou falar disso tudo aqui, ó, e ó, eu quero ver o Bolsonaro xingar o Arthur Lira. Não é o Arthur Lira que tinha que ter articulado pelo voto impresso pro Bolsonaro? Não é ele que é aliado do Bolsonaro? Por que não passou? E não só não passou, por que foi essa goleada 23-11? Vamos falar disso tudo, mas antes, um segundinho, que tá ruim a coisa pro Bolsonaro, hein? Um segundo, inscreva-se aqui no canal se você é contra o Bolsonaro. Mas olha, só se você é contra o Bolsonaro e não quer o Bolsonaro aqui, inscreva-se no canal, a derrota do Bolsonaro. E ó, inscreva-se no canal para apoiar, hein? Inscrever é de graça, hein? Agora vamos apoiar. Vamos falar do Bolsonaro que aconteceu. Primeiro ato. Luiz Fux faz um depoimento incisivo, faz um pronunciamento incisivo contra o Bolsonaro. E aí, o Luiz Fux é a primeira vez que ele cita nominalmente o presidente da República. Ele falou mais ou menos que, eu não vou mostrar aqui 2 minutos de Luiz Fux falando, que ele é muito chato. Ele falou mais ou menos que, olha, a gente marcou uma conversa, ele insistia em conversar com o Bolsonaro, ele marcou uma conversa que era o Luiz Fux, o Pacheco e o Arthur Lira, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da República e o presidente do STF. E ele falou, eu estou desmarcando aqui, está cancelada essa conversa, porque o presidente da República ataca os outros e para ter conversa tem que ter respeito. Se não tem respeito, não tem mais conversa. Um ataca o outro. Eu pensei, caramba, mas olha o Fux aí, de repente assim, tô ali, fim de tarde, aparece o Luiz Fux com coragem. Aí ficamos sabendo aí, depois saiu na mídia, o Fux estava ali com 5 ministros em volta dele. Tava lá a Carmen Lúcia, o Fachin, o Barroso, tinha mais uns 2 ali, o Lewandowski, em volta do Fux, assim, dando respaldo a ele, dizendo, ó, estamos contigo. E vários ministros do STF que falaram entre ontem à tarde e hoje de manhã com a mídia, falaram o quê? Olha, acabou a paciência com o Bolsonaro, acabou completamente. O jeito que ele atacou o Alexandre de Moraes falando a sua hora vai chegar e falando que ia agir fora das linhas da Constituição depois do STF por unanimidade ter dito que o inquérito das fake news é legal, aí deu problema, eles ficaram extremamente irritados. Então, se eu falei, o STF vai passar o trator, agora saiba, vai passar muito mais o trator sobre o Bolsonaro. Esse foi o primeiro ato. Fux deu uma pancada no Bolsonaro e lembre-se de uma coisa, o Fux está respaldado por vários empresários, vários. Itaú, Bradesco, esses bilionários estão respaldando o Fux. Mais do que isso, ele só falou porque o Gilmar Mendes e outros ministros conversaram com comandantes das Forças Armadas e com generais da ativa, generais e comandantes das 3 Forças Armadas. E aí, o Gilmar, eu até falei isso aqui ontem, ele conversou lá com aquele brigadeiro cagão, aquele que falou, quem tem arma não ameaça, estão esticando a corda, e ele garantiu, né? Ele fala isso na entrevista pro Estadão. Na frente do Gilmar Mendes, ele falou, não tem nada disso, não tem nada. Mas eles falaram com outros, com quem tá abaixo deles, e aí o Fux se sentiu seguro, porque a gente sabe que o Fux é um covardão, né? Tá pra nascer mais covarde que ele. Pra ele fazer isso é porque a coisa tá ruim. E o Bolsonaro fica ameaçando golpe, é como disse lá o brigadeiro, quem tem arma não ameaça, vai lá e faz. Cão que morde não ladra, assim como cão que ladra não morde. Então o Bolsonaro começou a latir muito, e tá. E foi fazer a live dele. Segundo ato, o Bolsonaro faz a live dele. O que acontece na live do Bolsonaro? Continua atacando o Barroso, atacando o sistema eleitoral, mas eu assisti.
É sério, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se. Eu tive que assistir a live do Bolsonaro. Olha que coisa chata. Aí, ó, curte aí o vídeo se você não curtiu também. Ó, e o Bolsonaro foi lá, mas ele começou a chamar o Barroso de Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência isso, Vossa Excelência aquilo. Enquanto ele fazia a live dele, o que estava acontecendo no Congresso Nacional? O Congresso Nacional estava passando o trator em cima do voto impresso. Então, enquanto o Bolsonaro xingava o Barroso porque o Barroso não quer o voto impresso, xingava não, falava Vossa Excelência, tentou argumentar, falou qual é o problema, tentou tudo. Falou que, no caso do Fux, o Bolsonaro falou que ele está aberto ao diálogo, que ele vai respeitar a todos e que ele sempre agiu com respeito, que ele falou no passado, teve um problema com o Barroso. Eu falei, como teve, você ainda continua atacando ele? O Bolsonaro recuou 30 passos. Isso me lembra muito o que aconteceu em abril do ano passado. Em abril do ano passado, o Bolsonaro, num domingo, ele teve uma reunião com os 3 chefes das Forças Armadas e foi também o ministro da Defesa, que na época era o Azevedo. Eles foram lá falar com os chefes das Forças Armadas. Após aquela conversa, antes daquela conversa, o Bolsonaro tinha ido um dia antes num evento lá nas Forças Armadas em que ele pediu golpe. Claramente ele pediu golpe, falou que estavam esperando uma ação das Forças Armadas, a população está esperando na frente do quartel-general. Foi lá, se encontrou com eles. A notícia que saiu é que o encontro não foi bom. No dia seguinte, o Bolsonaro emite uma nota, recuando, falando que é diálogo, falando que tem que dialogar com o Congresso, e o Bolsonaro começa a comprar votos do Centrão. Por quê? Ele queria dar o golpe aquele dia, não deu. Aquele dia, os comandantes das Forças Armadas disseram não, não, não e não. Você tá louco? Tá. Aconteceu alguma coisa nessas últimas semanas, principalmente depois que o Bolsonaro saiu do hospital, em que também foi garantido ao Bolsonaro não, não, não e não. Você tá louco? E aí o Bolsonaro, ele continuou xingando, só que agora ele vai ter que se encontrar juridicamente com tudo que ele fez de errado nesses dias, com todos os crimes que ele cometeu nesses dias. Aí agora ele recua, porque ele não tem esse respaldo dos comandantes das Forças Armadas. E aí ele começa a falar, não, tem que ter voto impresso, e fala, olha, estou aqui aberto ao diálogo com o Fux. O Fux se pautou pelas fake news da mídia. Se o Fux soubesse a verdade, ele jamais teria dito isso. Aí ele tentou minimizar o pronunciamento do Fux, foi uma pancada direta. O Bolsonaro estava atordoado. Eu não vou falar está, porque pode vir o Bolsonaro daqui 1 hora, 2, e aí já o Carlos Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo, esse pessoal do Bolsonaro já criou um plano mirabolante para ele falar alguma besteira já. Mas ficou completamente atordoado o Bolsonaro e o STF garantiu. O Luiz Fux falou, olha, a partir de agora, nossas respostas serão nos autos. Ou seja, o problema é o seguinte, quando você tá brigando com alguém, imagina, ou alguma briga de vizinhos, aí tá um xingando o outro, não sei o quê, aí um processa o outro, ele fala, eu não falo mais contigo, eu só falo nos autos. O outro fala, eita caramba, agora é só na justiça. Você já fica, pô, ferrou. O problema é o seguinte, quem tá falando isso não é o outro lado, quem tá falando isso é o juiz, quer dizer, é o cara que julga que tá falando, eu vou te responder nos autos pelos seus crimes. Quer dizer, você será punido, você vai ter um problemão. O pior é que o problema do Bolsonaro é com a unanimidade do STF, só o Cássio Nunes fica ali de fora, mas o Cássio Nunes tá nessa porque o Bolsonaro é presidente. Amanhã o Bolsonaro não é presidente, não pense que o Cássio Nunes vai ser, vou ajudar o Bolsonaro. Não vai, ele vai querer se unir aos outros, ao lado vencedor. O mesmo eu vou te dizer do André Mendonça. Falei aqui quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça. Eu dou 2 anos no máximo para ele trair o Bolsonaro. E sempre que eu falo que eu dou um tempo para acontecer, acontece muito antes. Então, vamos ver. Aí, o Fux falou isso. Quanto isso acontecia, o que aconteceu na comissão da PEC do voto impresso? O Bolsonaro levou uma surra de 23-11. E aí vamos lembrar de uma coisa. Quem é o maior aliado do Bolsonaro hoje, politicamente? É o Arthur Lira. Se eles são aliados, quando você tem um aliado, é o seguinte, ele precisa de alguma coisa, eu vou lá e eu ajudo. Por exemplo, o Arthur Lira precisava de um cargo, de um ministério que tem verba para ele poder roubar. O Bolsonaro ajudou, colocou lá a Flávia Arruda. O marido dela tá preso até agora, a esposa do Arruda, aquele que tá preso. Para você ter ideia, colocou ela. Eu preciso de outro ministério para eu roubar um pouquinho mais, eu quero os cargos agora. Tá bom, tira o Ramos, rebaixa o general e põe o Ciro Nogueira. Pronto. Aí o Bolsonaro vai para Arthur Lira e fala, eu preciso do voto impresso. Que a única chance de eu criar um fuzuê, de eu criar uma confusão em 2022 e tentar falar que a eleição foi fraudada para ver se eu me mantenho no poder, né? O que faz o Arthur Lira? Não. Mas você quer o voto impresso? Mas é só colocar o voto na urna, não sei o que. Não.
Mas é só isso? Não, não, não e não. E ponto final e acabou. E aí o Bolsonaro começou a xingar o Barroso. Por que o Bolsonaro não xinga o Lira? Por que ele não xinga o Arthur Lira do jeito que ele xingou o Barroso? Ó, agora vamos falar sobre carro de som aqui. Vou mostrar aqui. Jabaquara, São Paulo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta. É fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal. Aqui, Jabaquara, eu recebi tanto vídeo lá de Jabaquara, dessa área aí, muito legal. A gente continua indo pra cima deles, a gente vai continuar sempre. Quem quiser apoiar, ó, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay, mas não se esquece também de se inscrever no canal. Aproveita, ó, e também se inscreve, segue nas outras redes sociais, segue também lá no Spotify e vamos pra cima deles. Falou!